E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, faz toda a diferença em qualquer prova de português: a famosa relação entre letras e sons. Porque, vamos combinar, fonologia não é só decoreba, né? É, na verdade, aprender a ouvir as palavras de um jeito diferente. E pode acreditar, dominar isso é um passo uau, um passo gigante para gabaritar aquelas questões de gramática. Para a gente já começar aquecendo os motores, eu tenho um pequeno desafio. Pensa na palavra guerra. 6 letras, certo? G-U-R-R-A. Fácil de contar. Mas e se a gente fechar os olhos e só escutar o som? Guerra. Quantos sons diferentes a gente consegue perceber? Já parou para pensar nisso? Essa pergunta, gente, é a chave de tudo. É ela que mostra, louco de cara, que letra e som, bom, nem sempre andam de mãos dadas. Então, esse aqui vai ser o nosso mapa da mina. A gente começa entendendo essa diferença básica entre letra e som, depois define o que é um fonema, conhece os tipos de sons, vê o que acontece quando as letras se juntam, e aí, claro, partimos para um desafio no estilo de concurso e fechamos com o kit de ferramentas prático para não ter mais erro. Vamos lá, primeira parte. A nossa missão aqui é entender por que a escrita às vezes nos prega umas peças. Sabe por que X tem som de X? É exatamente isso. Uma letra nem sempre vai ter um único som, e um som nem sempre vai ser representado por uma letra só. Entender isso é o primeiro passo para resolver o enigma de guerra e de muitas outras palavras. Agora sim, vamos conhecer a estrela do nosso papo de hoje, o fonema. Pensa assim, se as letras são os tijolos que a gente usa para construir a palavra escrita, os fonemas são os tijolos da palavra falada. Tá, mas o que é um fonema, na real? É a menor partícula de som que faz diferença no significado. Pensa nas palavras pato e bato. O que muda? Só aquele sonzinho inicial, p e b. Esses são os fonemas. O ponto central é esse. Fonema é o que a gente ouve e a letra é só o desenho que a gente faz para representar esse som. Ok, vamos ver isso na prática, para a coisa ficar mais clara. Dá uma olhada na palavra excelente. Se a gente contar, dá 9 letras, beleza. Mas na hora de falar, a gente não pronuncia um som para cada letra. O XC, por exemplo, viram um som só, um som de S. E o N, no final, ele cria aquele som nasalado, sabe? Que a gente representa como em. Resultado? 9 letras, mas só 7 fonemas. Olha que interessante. Beleza, já sabemos o que são fonemas. Mas como eles se organizam? Basicamente, todos os sons que a gente produz na fala se encaixam em 3 grandes grupos: as vogais, as consoantes e as semivogais. A lógica aqui é bem simples, olha só. Vogais, como A, E, I, O, U, o som sai limpo, o ar passa livre pela boca. Elas são tão importantes que não existe sílaba em português sem uma vogal. Já as consoantes são o contrário, o som é produzido com alguma barreira, seja a língua no céu da boca ou os lábios se fechando. E as semivogais? Ah, essas são os sons de I e U quando eles aparecem mais fraquinhos, acompanhando uma vogal mais forte, como em pai ou sé. É aqui que o jogo fica mais interessante. E é exatamente aqui que as bancas de concurso adoram criar pegadinhas. Quer saber como não cair nelas? A gente precisa entender o que acontece quando as letras formam duplas, os famosos dígrafos, e os encontros vocálicos. Primeiro, vamos falar dos dígrafos. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia é super simples. São 2 letras que se juntam para fazer um som só. É basicamente um trabalho em equipe. E aqui estão os mais famosos da língua portuguesa. Já reparou que em chuva o X não tem som de K e H separados, mas um único som? O mesmo vale para nhã em unha. SS e RR são clássicos também. E um detalhe importante sobre K e G. Eles só formam dígrafo quando vem antes de E ou I, como em quilo e guitarra. Opa! Lembra da nossa palavra desafio, guerra? O G e o RR ali são dígrafos. O mistério tá quase resolvido. Certo, deixando os dígrafos um pouco de lado, vamos para os encontros vocálicos. Como o próprio nome já diz, é quando vogais e semivogais se encontram numa palavra. E existem 3 tipos principais. Saber a diferença entre eles é crucial, viu? Essa tabela aqui ajuda a organizar as ideias, né? Mas qual é o segredo para não confundir um com o outro? É um só: separação de sílabas. Pensa assim. No ditongo, os sons ficam grudadinhos na mesma sílaba. É o caso de noite. Já no hiato, eles são vizinhos, mas cada um tem seu próprio quarto, sua própria sílaba, tipo em saúde. E o tritongo? Ah, o tritongo é o trio parada dura. Os 3 sons juntos inseparáveis na mesma sílaba.
Paraguai é o exemplo clássico. Chegou a hora da verdade. Será que o conteúdo já fixou? Vamos colocar em prática tudo o que a gente viu com umas questões bem rápidas, no estilo que cai nas provas. É hora de ativar o modo detetive. Primeiro desafio, a palavra pássaro. O processo é aquele. Primeiro, a gente conta as letras. Depois, a gente ouve os fonemas. Fica de olho nas armadilhas, hein? E aí, a resposta é 7 letras e 6 fonemas. Acertou? O SS é um dígrafo, lembra? 2 letras, mas com um único som de S no final. Quem chegou nessa resposta já está no caminho certo. Muito bom. Vamos para o próximo. A palavra é saúde. E a pergunta sobre a sequência AU, ela forma um ditongo ou um hiato? A dica de ouro? Lembra? Separação silábica. A resposta certa é hiato. Chegou a essa conclusão? Se a gente separar as sílabas, fica sa-u-d. Como as vogais se separaram, cada uma na sua sílaba, é um hiato. Perfeito, mais um ponto na conta. E para a gente fechar com chave de ouro, Paraguai. Que fenômeno sonoro acontece aí no finalzinho da palavra? Essa é para testar quem já está com tudo afiado. E a resposta é tritongo, gabaritó. A sequência, o ai tem som de semivogal, vogal e semivogal, tudo junto na mesma sílaba. Missão cumprida, caso da fonologia resolvido com sucesso. Depois desses exercícios, ficou bem mais claro como a teoria funciona na prática, não é? Então, para fechar, vamos organizar tudo isso num kit de ferramentas super prático para levar para qualquer prova. O método infalível pode ser resumido em 3 passos simples. Primeiro, o mais óbvio, conte as letras. Segundo, vire um caçador de dígrafos, procurando aquelas duplas que valem por um som só. E terceiro, faça a contagem final dos sons, os fonemas. Seguindo essa ordem, a chance de errar, despenca. E para amarrar todo o nosso raciocínio, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O fonema se manifesta no som produzido e é registrado pela letra. Ou seja, o foco tem que ser sempre no som e não só na escrita. E com isso, a gente volta lá para o nosso primeiro desafio. Lembra da palavra guerra? Pois é, agora a gente consegue resolver o mistério. São 6 letras, mas e os fonemas? Apenas 4, porque o G é um dígrafo e o RR também é outro dígrafo. Entender isso, no fundo, não é só sobre gramática. É sobre enxergar, ou melhor, ouvir a nossa língua de um jeito completamente novo. Fica aí a reflexão, né?